Libra, algo está mudando na forma como o universo olha para você. E não é uma mudança pequena, não é um ajuste sutil que passa despercebido como brisa leve numa tarde de outono. É algo maior, algo que vem crescendo em silêncio, como raízes que trabalham por baixo da terra durante meses antes de finalmente romperem a superfície e mostrarem ao mundo inteiro que ali existe vida nova. Se você nasceu sob o signo de Libra, este vídeo foi preparado especialmente para você, porque existem 8 situações muito claras que mostram que você está começando a ser escolhido de uma forma completamente diferente. Não escolhido por acaso, não escolhido por obrigação, mas escolhido de verdade, com intenção, com presença, com o reconhecimento profundo de quem você realmente é. E talvez você já tenha sentido isso nos últimos dias. Talvez tenha percebido que certas portas começaram a se abrir sem que você precisasse forçar nada. Que certas pessoas começaram a te procurar de um jeito diferente, que a vida começou a responder às suas escolhas com uma generosidade que antes parecia distante. Fique até o final, porque cada situação que vou descrever aqui pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua caminhada. Situação 1. Você está sendo procurado por pessoas que antes mantinham distância, e isso não é coincidência. Existe um movimento acontecendo ao seu redor que talvez você ainda não tenha percebido por completo, mas que já está transformando a forma como as pessoas se aproximam de você. Aquelas pessoas que antes passavam por perto sem realmente te enxergar, aquelas que mantinham uma distância educada mas nunca se aprofundavam, agora estão voltando. E estão voltando de um jeito diferente. Estão voltando com atenção genuína, com perguntas que mostram interesse real, com uma presença que antes simplesmente não existia. É como uma árvore que durante muito tempo ficou sozinha no meio de um campo aberto, sem sombra por perto, sem companhia, resistindo ao vento e ao sol com a força das suas próprias raízes. E de repente, passarinhos começam a pousar nos seus galhos, viajantes começam a buscar a sua sombra, sementes trazidas pelo vento começam a germinar ao seu redor. Nada mudou na árvore, ela sempre esteve ali, sempre ofereceu o mesmo abrigo, sempre teve a mesma beleza firme e silenciosa. O que mudou foi a capacidade do mundo ao redor de finalmente reconhecer aquilo que sempre esteve presente. É exatamente isso que está acontecendo com você, Libra. Você não precisou se transformar em outra pessoa para ser notado. Você não precisou gritar mais alto, não precisou se diminuir para caber nos espaços que os outros ofereciam, não precisou abandonar quem você é para ser aceito. O que aconteceu foi que a sua energia chegou a um ponto de maturidade tão forte, tão estável, tão autêntica, que agora funciona como um farol natural. As pessoas sentem isso mesmo quando não conseguem explicar o que estão sentindo. Sentem que perto de você existe algo verdadeiro, algo que não precisa de enfeite, algo que não muda dependendo de quem está olhando. E essa qualidade rara é o que está atraindo de volta para a sua vida pessoas que antes não tinham maturidade suficiente para te valorizar. Preste atenção nos próximos dias, observe quem aparece, observe quem liga, observe quem manda mensagem depois de muito tempo em silêncio. Não é acaso, é a vida respondendo à frequência que você está emitindo agora. E essa frequência é poderosa, porque não vem de esforço, vem de verdade. Vem daquilo que você construiu em silêncio enquanto ninguém estava olhando, vem das noites em que você escolheu continuar mesmo sem garantia de que alguém perceberia. Pois agora estão percebendo, Libra. Agora o mundo está finalmente olhando para você com os olhos que você sempre mereceu receber. Situação 2. Oportunidades estão aparecendo em momentos que parecem perfeitos demais para serem acidentais. Sabe aquela sensação de que algo se encaixou no momento exato, como se o universo tivesse consultado um relógio invisível para entregar na sua mão precisamente aquilo que você precisava, nem antes demais, nem tarde demais, mas no ponto exato em que você estava pronto para receber? Isso está acontecendo com você agora, Libra. E não é uma vez só, é um padrão. Um padrão que se repete como as ondas do mar que chegam à praia com uma cadência perfeita, cada uma trazendo algo diferente, cada uma deixando na areia algo que antes estava escondido nas profundezas. Você pode ter percebido isso numa conversa que surgiu do nada e abriu uma porta que você nem sabia que existia. Ou talvez num convite inesperado que chegou justamente quando você estava pensando em dar um novo passo. Ou quem sabe numa informação que apareceu na hora certa, como se alguém tivesse colocado ali especialmente para você encontrar. Isso não é sorte no sentido comum da palavra. Isso é alinhamento. É o resultado de um longo processo interior que você atravessou, muitas vezes sem perceber que estava sendo preparado para exatamente este momento. Pense numa plantação. O agricultor prepara a terra durante semanas, ara o solo, remove as pedras, corrige a acidez, planta as sementes e depois espera. Espera com paciência porque sabe que existe um tempo certo para cada coisa.
Ele não puxa a planta para cima tentando acelerar o crescimento. Ele confia no processo. Ele faz a sua parte e deixa a natureza fazer a dela. E quando chega o momento da colheita, tudo parece acontecer de uma vez, como se a abundância tivesse brotado do dia para a noite. Mas você e eu sabemos que não foi do dia para a noite. Foi resultado de cada gesto cuidadoso, de cada decisão paciente, de cada momento em que a fé foi maior do que a dúvida. Libra, você está entrando na sua estação de colheita. As oportunidades que estão chegando agora são frutos de sementes que você plantou há muito tempo, algumas com consciência, outras sem perceber. Mas todas elas germinaram porque você nunca deixou de cuidar do seu solo interior, nunca deixou de regar os seus sonhos mesmo quando o céu parecia seco demais para qualquer chuva. Agora a chuva chegou, abundante e generosa. Não tenha medo de receber. Não se pergunte se você merece. Apenas abra os braços como a terra aberta recebe a água, com gratidão, com presença, com a certeza tranquila de que aquilo sempre foi seu por direito. Situação 3. Pessoas começam a confiar em você para decisões importantes, e isso revela algo profundo sobre quem você se tornou. Existe uma mudança acontecendo na forma como as pessoas ao seu redor lidam com momentos de decisão, e essa mudança tem tudo a ver com você, Libra. Cada vez mais, quando alguém enfrenta uma encruzilhada, quando alguém precisa de clareza no meio da confusão, quando alguém precisa de uma voz firme e ao mesmo tempo gentil para ajudar a iluminar o caminho, é para você que essa pessoa se volta. E isso não acontece por acidente. Acontece porque existe algo na sua presença que transmite segurança sem rigidez, sabedoria sem arrogância, equilíbrio sem frieza. É como um rio que corre entre duas margens com uma serenidade tão natural que quem está por perto sente imediatamente que ali existe direção, que ali existe fluxo, que ali existe um caminho que leva a algum lugar bom. Você se tornou essa referência para as pessoas ao seu redor. E talvez isso tenha acontecido tão gradualmente que você nem percebeu o peso e a beleza do que construiu. Mas pense por um momento, quantas vezes nas últimas semanas alguém te procurou pedindo opinião sobre algo importante? Quantas vezes alguém te olhou nos olhos esperando que você dissesse algo que trouxesse paz no meio do caos? Quantas vezes você foi a primeira pessoa em quem alguém pensou na hora de buscar conselho? Isso acontece porque a vida te poliu como a água do rio poliu as pedras ao longo de anos e anos, removendo as arestas, suavizando as superfícies, revelando um brilho que sempre esteve ali mas que precisava de tempo para aparecer. Cada dificuldade que você enfrentou te deu mais profundidade. Cada decepção que você superou te deu mais compaixão. Cada momento em que você escolheu ser justo mesmo quando seria mais fácil ser indiferente, te deu uma autoridade natural que nenhum diploma pode conceder e nenhum título pode substituir. É a autoridade de quem viveu, de quem aprendeu, de quem caiu e levantou com mais sabedoria do que tinha antes de cair. E as pessoas sentem isso. Sentem que quando você fala, não é da boca para fora. Sentem que os seus conselhos nascem de experiência real, de noites reais, de batalhas reais que você travou em silêncio e venceu com dignidade. Libra, aceite esse papel com orgulho. Não como um peso, mas como um presente que a vida te deu em reconhecimento por tudo que você atravessou. Você não precisa ter todas as respostas, mas a verdade é que a sua capacidade de enxergar os dois lados de qualquer situação é um dom que poucos possuem, e que muitos precisam. Situação 4. Você está sentindo uma paz interior que não depende mais das circunstâncias externas, e isso é raro e poderoso. Houve um tempo em que a sua paz dependia do que acontecia ao seu redor. Quando as coisas iam bem, você se sentia bem. Quando as coisas ficavam turbulentas, a sua calma se desfazia como nuvem levada pelo vento forte. Mas algo mudou, Libra. Algo profundo se transformou dentro de você, e agora existe uma base firme, um chão interior que não treme mais com qualquer ventania. É como uma montanha que está ali há milhões de anos, que viu tempestades irem e virem, que sentiu o calor escaldante do verão e o frio cortante do inverno, mas que nunca se moveu do seu lugar. Não porque seja insensível, mas porque a sua base é tão profunda, tão enraizada, que nenhuma força externa tem poder suficiente para derrubá-la. Você encontrou esse lugar dentro de si. Talvez não saiba exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido gradual, como o amanhecer que começa tão devagar que quando você percebe já é dia claro. Mas aconteceu. E agora você consegue estar no meio de situações que antes te tirariam completamente do eixo, e permanecer centrado. Consegue ouvir coisas que antes te machucariam profundamente, e processar com maturidade em vez de reagir com dor. Consegue ver o caos ao redor, e ainda assim manter a clareza necessária para tomar boas decisões. Isso não significa que você não sente mais, pelo contrário, você sente com ainda mais intensidade do que antes.
A diferença é que agora os sentimentos passam por você como a água passa pela peneira. Você sente tudo, percebe tudo, mas não fica preso em nada. Essa liberdade emocional é um dos maiores tesouros que um ser humano pode conquistar. E você conquistou não porque alguém te ensinou uma técnica, mas porque a vida te ensinou através da experiência. Cada lágrima que você derramou em silêncio te ensinou algo sobre soltar. Cada decepção que você engoliu te ensinou algo sobre aceitar o que não pode ser mudado. Cada vez que você escolheu a paz em vez da razão, escolheu o silêncio em vez da discussão, escolheu seguir em frente em vez de ficar preso no passado, você estava construindo essa fortaleza interior sem saber. E agora ela está pronta, Libra. Agora ela é a sua morada. E de dentro dela, tudo parece diferente. O mundo lá fora pode estar agitado, mas aqui dentro existe um jardim em flor que ninguém pode invadir sem a sua permissão. Proteja esse espaço, ele é sagrado. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Situação 5. As pessoas certas estão permanecendo na sua vida, e as erradas estão saindo sem que você precise forçar nada. Existe uma seleção natural acontecendo ao seu redor, Libra, e ela é tão precisa, tão cirúrgica, que parece obra de uma inteligência muito maior do que qualquer mente humana poderia calcular. As pessoas que realmente pertencem à sua jornada estão se aproximando com mais força, com mais presença, com mais intenção. E ao mesmo tempo, aquelas que já cumpriram o seu papel. Aquelas que estavam ali por costume e não por escolha, aquelas que tiravam mais do que ofereciam, estão se afastando naturalmente. Sem briga, sem drama, sem aquele desgaste que antes acompanhava cada despedida na sua vida. É como um jardim que finalmente encontrou o seu equilíbrio. Durante muito tempo você tentou manter vivas todas as plantas, mesmo aquelas que já estavam secas, mesmo aquelas que nunca foram adequadas para o seu tipo de solo. Você regava tudo com a mesma dedicação, cuidava de tudo com o mesmo carinho, porque o seu coração de Libra acredita profundamente que todo mundo merece uma chance, que todo relacionamento pode ser recuperado, que toda pessoa tem algo bom para oferecer. E isso é uma das suas qualidades mais bonitas, mas também foi uma das suas maiores fontes de sofrimento. Porque nem toda planta pertence ao mesmo jardim, e insistir em manter o que já morreu ocupa o espaço que deveria estar livre para o que precisa nascer. Agora você entende isso de uma forma que antes não era possível. Entende que soltar não é abandonar, é honrar. É reconhecer que aquela pessoa, aquele ciclo, aquela conexão, teve o seu valor, cumpriu a sua função, e agora precisa seguir o seu próprio caminho assim como você precisa seguir o seu. E o mais bonito é que essa compreensão chegou sem amargura. Você não está saindo de relacionamentos com raiva, não está fechando portas com rancor, está simplesmente permitindo que a vida faça a sua reorganização natural enquanto você observa com serenidade e gratidão. As pessoas que estão ficando, observe bem, são aquelas que vibram na mesma frequência que você vibra agora. São pessoas que te olham nos olhos com respeito, que celebram as suas vitórias sem inveja, que aparecem nos momentos difíceis sem precisar ser chamadas. São pessoas que entendem o seu silêncio tanto quanto entendem as suas palavras. Essas são as conexões que vão te acompanhar no próximo capítulo da sua vida, e elas são mais valiosas do que qualquer quantidade poderia ser. Não se preocupe com os números, Libra, preocupe-se com a qualidade. Um jardim com poucas flores saudáveis é infinitamente mais bonito do que um campo cheio de ervas daninhas. Situação 6. Você está sendo reconhecido por qualidades que sempre teve mas que antes passavam despercebidas. Sabe aquela sensação de ser invisível, de fazer tanto, de dar tanto, de se esforçar tanto, e mesmo assim sentir que ninguém realmente nota? Pois essa fase está acabando, Libra. Está acabando de verdade. Algo no universo decidiu que chegou a hora de iluminar aquilo que sempre esteve ali, mas que o mundo teimava em não ver. É como o sol da manhã que finalmente encontra aquele canto do jardim que ficava sempre na sombra, e de repente flores que ninguém sabia que existiam começam a brilhar com cores que tiram o fôlego de quem passa. Você sempre foi generoso, sempre foi justo, sempre foi aquela pessoa que pensa nos outros antes de pensar em si. Sempre foi quem busca o equilíbrio quando todo mundo ao redor está puxando para os extremos. Sempre foi quem escuta com paciência, quem acolhe sem julgar, quem oferece a sua presença como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas durante muito tempo, essas qualidades foram tratadas como algo comum, algo que não merecia destaque, algo que simplesmente se esperava de você sem que ninguém parasse para agradecer ou reconhecer.
E isso doeu, não vou fingir que não doeu. Porque não existe nada mais solitário do que dar o melhor de si todos os dias e sentir que ninguém percebe a diferença que você faz. Mas agora, Libra, agora a maré está virando. As mesmas pessoas que antes não percebiam estão começando a enxergar. Estão começando a dizer coisas que antes nunca diziam. Estão começando a expressar gratidão que antes ficava presa na garganta. Estão começando a olhar para você com um brilho nos olhos que diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. E não são apenas palavras vazias. Você sabe distinguir o falso do verdadeiro melhor do que ninguém. O que está chegando agora é reconhecimento genuíno. Nascido de uma percepção real de que a sua presença faz diferença. De que o mundo ao redor seria mais frio, mais duro, mais confuso sem você nele. Aceite esse reconhecimento sem culpa, sem vergonha, sem aquela voz interior que tenta te convencer de que você não merece. Você merece cada palavra bonita que está ouvindo, merece cada olhar de admiração, merece cada gesto de carinho que está recebendo. Porque tudo isso é simplesmente o eco daquilo que você sempre ofereceu em silêncio voltando para você multiplicado. A natureza sempre devolve o que recebe, o rio que alimenta a terra recebe da terra as margens que o protegem, a árvore que dá sombra recebe do sol a luz que a alimenta. Tudo é troca, tudo é ciclo, e o seu ciclo de receber finalmente chegou. Situação 7. A sua intuição está mais forte do que nunca, e isso está te guiando para caminhos que a lógica sozinha jamais encontraria. Algo despertou dentro de você, Libra, algo que sempre existiu mas que agora está funcionando com uma clareza que você nunca experimentou antes. A sua intuição, aquela voz suave que fala no silêncio entre os pensamentos, está mais presente, mais nítida, mais confiável do que em qualquer outro momento da sua vida. É como se alguém tivesse limpado um espelho que estava embaçado há anos, e agora você finalmente consegue ver o reflexo com total clareza. Antes, você muitas vezes ignorava essa voz interior. Escolhia a razão, escolhia o que parecia mais lógico, escolhia o que os outros diziam ser o caminho certo. E em muitas dessas vezes, lá no fundo, você sabia que algo não estava alinhado. Sabia que a resposta verdadeira era outra, mas não confiava o suficiente naquilo que sentia para seguir contra a corrente. Agora isso mudou. Agora existe uma confiança nova na forma como você ouve a si mesmo. Não é arrogância, não é teimosia. É a sabedoria tranquila de quem aprendeu que o corpo sabe coisas que a mente ainda não processou, que o coração enxerga caminhos que os olhos ainda não viram. Que existe uma bússola interior que funciona com uma precisão assombrosa quando você se permite ouvi-la. Pense nos pássaros que migram milhares de quilômetros sem mapa, sem GPS, sem nenhuma ferramenta que a ciência consiga explicar completamente. Eles simplesmente sabem para onde ir, sentem a direção certa no mais profundo do seu ser, e confiam nessa sensação com uma entrega total que nós seres humanos muitas vezes perdemos ao longo do caminho. Mas você está recuperando essa capacidade, Libra. Está voltando a confiar naquilo que sente antes mesmo de conseguir explicar por que sente. E os resultados estão aparecendo. Decisões que você tomou seguindo o instinto estão se mostrando acertadas. Caminhos que você escolheu sem ter todas as informações estão se revelando os melhores possíveis. Pessoas que você decidiu manter por perto, mesmo sem razão aparente, estão se mostrando exatamente as que precisavam estar ali. Isso não é acaso, é a sua intuição operando no seu mais alto nível. E quanto mais você confia nela, mais forte ela fica. É como um músculo que cresce com o uso. Quanto mais você exercita a escuta interior, mais clara ela se torna, mais rápida, mais precisa. Continue ouvindo essa voz, Libra. Ela é a sua maior aliada neste momento. Ela sabe coisas sobre o seu futuro que ainda não chegaram ao presente, e está trabalhando em silêncio para te colocar exatamente onde você precisa estar, no momento exato em que precisa estar lá. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Libra e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Situação 8. Você está descobrindo uma coragem que não sabia que possuía, e essa coragem está redesenhando o mapa da sua vida. Durante muito tempo, Libra, a sua busca natural pelo equilíbrio e pela harmonia foi confundida com medo de agir. As pessoas olhavam para sua cautela e pensavam que era hesitação. Olhavam para sua diplomacia e pensavam que era indecisão. Olhavam para o seu desejo de considerar todos os lados antes de dar um passo, e pensavam que você simplesmente não tinha coragem de escolher. Mas elas estavam erradas. Profundamente erradas. Porque o que elas não conseguiam ver era que por trás de cada momento de reflexão, existia uma mente trabalhando com uma intensidade silenciosa que poucos seriam capazes de sustentar.
Você nunca foi indeciso, você sempre foi cuidadoso. E agora, esse cuidado se transformou em algo extraordinário. Agora a mesma pessoa que o mundo julgava como hesitante está tomando decisões que surpreendem todo mundo ao redor. Está dizendo coisas que antes ficavam presas na garganta. Está traçando limites que antes pareciam impossíveis. Está escolhendo caminhos que antes pareciam ousados demais para alguém que sempre buscou o meio-termo. É como uma borboleta que passou meses dentro do casulo, escondida, invisível, aparentemente parada. Mas dentro daquele casulo acontecia a maior transformação da sua existência. Cada célula sendo refeita, cada estrutura sendo reorganizada, cada parte do seu ser sendo preparada para algo maior do que a lagarta jamais poderia imaginar. E quando finalmente as asas se abriram, o mundo ficou sem palavras. Essa é a sua história agora, Libra. A coragem que está emergindo não é nova. Ela sempre esteve ali, sendo construída em cada dificuldade que você enfrentou, em cada injustiça que você engoliu em silêncio, em cada momento em que escolheu não revidar mesmo podendo. Toda essa energia acumulada agora está se transformando em ação, em movimento, em decisões firmes que estão mudando a direção da sua vida de formas que você nem imaginava ser possível. E o mais surpreendente é que essa coragem não vem acompanhada de agressividade. Não vem com raiva, não vem com desejo de vingança, vem com a mesma elegância e a mesma graça que sempre definiram quem você é. Você está sendo corajoso do seu jeito, do jeito Libra, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. E essa combinação é imbatível. Porque a verdadeira coragem não precisa gritar para ser ouvida, precisa apenas existir. E ela existe em você agora com mais força do que nunca. Situação 9. O que você fala está tendo um impacto muito maior do que antes, e as suas palavras estão se tornando sementes que florescem na vida de quem ouve. Libra, você sempre teve o dom da palavra. Sempre soube encontrar o tom certo, a expressão certa, a frase que acalma quando tudo ao redor está em chamas. Mas algo aconteceu recentemente que elevou esse dom a um nível completamente novo. Agora, quando você fala, as pessoas não apenas escutam, elas sentem. As suas palavras estão carregando um peso diferente, uma vibração diferente, como se cada frase que sai da sua boca viesse acompanhada de uma energia que penetra direto no coração de quem ouve. Pense numa chuva fina que cai sobre um campo ressequido, não é uma tempestade violenta que arranca tudo pela raiz, é uma chuva suave, constante, que vai penetrando devagar na terra seca até alcançar as sementes escondidas nas profundezas e despertar nelas a vontade de viver. Suas palavras estão fazendo exatamente isso. Estão alcançando lugares dentro das pessoas que há muito tempo ninguém alcançava, estão tocando feridas que pareciam esquecidas, estão acendendo esperanças que pareciam apagadas para sempre. E você faz isso sem esforço, sem cálculo, sem estratégia. Faz porque é natural em você, porque a comunicação equilibrada e verdadeira é parte da sua essência mais profunda. Mas agora existe algo a mais, existe uma autenticidade ainda maior nas suas palavras porque agora elas vêm de um lugar mais profundo dentro de você. Não são mais palavras pensadas apenas para agradar, não são mais frases moldadas para evitar conflito. Agora são palavras que nascem da sua verdade, da sua experiência, da sua dor transformada em sabedoria, da sua alegria compartilhada com generosidade. E as pessoas sentem essa diferença. Sentem que quando você fala agora, não está repetindo algo que leu ou ouviu. Está compartilhando algo que viveu. E isso dá às suas palavras um poder que nenhuma técnica de comunicação poderia reproduzir. É o poder da autenticidade, o poder da verdade vivida e não apenas teorizada. Observe nos próximos dias como as pessoas reagem quando você fala. Observe como os olhos se abrem, como as expressões mudam, como o silêncio que segue as suas palavras é diferente do silêncio comum. É um silêncio cheio, um silêncio de quem acabou de receber algo precioso e precisa de um momento para absorver. Libra, as suas palavras são presentes. Cada vez que você abre a boca com verdade e com amor, você planta algo que vai crescer muito além do momento presente. São sementes que vão florescer em vidas que você talvez nunca mais encontre, mas que foram transformadas para sempre pelo que você disse no momento certo. Não subestime esse poder. Ele é maior do que você imagina. Situação 10. Você está entrando numa fase em que a abundância não é mais um sonho distante, mas uma realidade que já começou a se manifestar ao seu redor. Esta é talvez a situação mais poderosa de todas, Libra, porque ela resume e amplifica tudo o que foi dito até aqui. A abundância que estou descrevendo não é apenas material. Embora essa também esteja chegando. É uma abundância completa, que abrange cada área da sua vida como a primavera abrange cada canto do jardim, não deixando nenhuma semente sem a chance de florescer.
Você está começando a perceber que merece mais do que sobreviver, merece prosperar. Merece mais do que apenas passar os dias, merece vivê-los com plenitude, com propósito, com aquela sensação rara de que cada momento importa e que cada dia é uma oportunidade nova para experimentar algo bonito. Durante muito tempo, você se contentou com menos do que merecia. Não por falta de ambição, mas por aquela generosidade típica de Libra que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Você cedia o melhor pedaço, ficava com um lugar menos confortável, aceitava menos para que os outros pudessem ter mais. E fez isso com tanta naturalidade que acabou acreditando que esse era o seu lugar, que o seu papel era dar e que pedir para si mesmo era egoísmo. Mas a natureza não funciona assim, Libra. A natureza funciona em ciclos perfeitos de dar e receber. A árvore dá frutos, mas também recebe água. O sol dá luz, mas também recebe a gratidão silenciosa de tudo que vive sob os seus raios. Nada na natureza só dá ou só recebe, e você não é exceção. Agora, finalmente, o seu ciclo de receber se abriu por completo. E a abundância que está chegando vem em formas que talvez você não esperava. Vem em convites inesperados, em portas que se abrem sem esforço, em oportunidades que parecem ter sido desenhadas especialmente para você. Vem em palavras de amor que aquecem o coração, em gestos de carinho que enchem os olhos de lágrimas boas, em momentos de paz tão profunda que o tempo parece parar. Vem em saúde renovada, em energia que você pensou que não voltaria, em disposição para fazer coisas que há meses pareciam pesadas demais. Vem em clareza mental, em ideias que surgem com facilidade, em soluções que aparecem como se sempre tivessem estado ali esperando que você as enxergasse. Receba tudo isso com os braços abertos, Libra. Não questione, não duvide, não se pergunte se é real. É real. É seu. E é apenas o começo de algo muito maior que a vida está preparando para você. A abundância é como um rio, quando as comportas se abrem, a água flui sem parar. E as suas comportas acabaram de se abrir. Libra, se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra com o coração aberto e a mente presente, então já sabe que algo diferente está acontecendo na sua vida. Não é fantasia, não é exagero, não é apenas palavras bonitas para fazer você se sentir bem por alguns minutos. O que está acontecendo com você é real. É profundo e é duradouro. As 8 situações que descrevemos aqui não são coincidências isoladas, são sinais claros de que o universo está reorganizando as coisas ao seu redor para que você ocupe finalmente o lugar que sempre foi seu. O lugar de quem é reconhecido, de quem é valorizado, de quem é escolhido não por obrigação mas por admiração genuína. Você caminhou um longo caminho para chegar até aqui, Libra. Um caminho que nem sempre foi fácil, que teve noites escuras onde a dúvida gritava mais alto que a fé, que teve momentos em que desistir parecia a única opção sensata. Mas você não desistiu. Você continuou colocando um pé na frente do outro, mesmo cansado, mesmo sem ver o destino com clareza, mesmo quando o mundo inteiro parecia dizer que o seu esforço era em vão. E agora você começa a ver que nada daquilo foi em vão. Cada passo te trouxe até este momento exato. Cada lágrima regou uma semente que agora está florescendo. Cada dificuldade te fortaleceu de formas que só agora você consegue perceber. A sua história é linda, Libra. Não porque foi fácil, mas porque você continuou mesmo quando foi difícil. E essa é a definição mais pura de coragem que existe. Leve consigo tudo o que ouviu hoje, não como informação que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas como verdade que se instala no peito e ali permanece como uma chama que ninguém pode apagar. Você está sendo escolhido de outra forma porque você se tornou alguém que merece ser escolhido de outra forma. E isso ninguém pode tirar de você. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem. Ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.